A gente tem informação muito boa sobre o Pedro. A gente vai contar para vocês. Tem também a atualização dos dias de folga ou férias do Jorginho aqui no Rio de Janeiro. A irmã fazendo postagem em rede social. Jorginho levando a esposa irlandesa para conhecer o pagode. Tirou foto com um pagodeiro aqui no Rio de Janeiro. Gente, vamos atualizar essa situação para vocês. O Jorginho que está muito próximo de se tornar atleta do Flamengo. Tem também a seguinte pergunta: Rafinha vai ser auxiliar do Felipe Luiz no Flamengo? Rafinha, lateral direito, aquele mesmo que teve sucesso aqui no Flamengo em 2019. E tem também lateral direito sendo negociado com Bahia. Nós vamos trazer essa informação para vocês também no vídeo de agora. Mas antes, galera, aquele pedido clássico para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações? Galera, eu vou começar com uma informação aqui sobre Flamengo TV. Flamengo TV foi lançada recentemente, com contratações de peso, Daniela Boaventura, João Guilherme narrando, e teve o lançamento de um programa que eu achei sensacional. Parabéns para quem teve a ideia de colocar o nome desse programa lá na Flamengo TV de Flapress, exatamente esse o nome. Eles tiveram a brilhante ideia de pegar algo que os rivais tentam dizer que existe uma Flapress, eles foram utilizar o nome em um programa lá na Flamengo TV. Nesse programa tem um giro, é como se fosse um SBT Sport Rio, falando apenas de Flamengo, trazendo todas as informações de basquete, futebol, esportes olímpicos, e com a apresentação da Daniela Boaventura, que é uma baita jornalista. Eu particularmente me amarrei no programa, maneiro demais, parabéns com eles. E a gente tem informação que a Flapress liderou o YouTube Brasil e tá caindo nas graças da nação rubro-negra. Parabéns a todos da Flamengo TV, porque ficou muito bom. Vamos falar agora do treino do Flamengo que aconteceu nessa quinta-feira. O Flamengo divulgou até a imagem, postei nas minhas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, um vídeo de 3 minutos, Pedro aparecendo, treinando com os demais jogadores ali, fazendo trabalho junto com outros jogadores. E aí perguntei a uma pessoa do Flamengo sobre o Pedro. Essa pessoa falou: Vini, ainda não tem como dizer quando ele vai voltar, é chato ficar, entre aspas, criando uma expectativa muito grande no torcedor. O que a gente pode dizer é: Pedro tem 6 meses de cirurgia apenas, e nesses 6 meses ele já está fazendo mudança de direção em velocidade, o que é algo que tem que ser comemorado durante o processo de recuperação de uma lesão complicada como essa. Está com força muscular, ele está evoluindo bem a parte de força muscular. Então, assim, aquele prazo inicial de pelo menos 9 meses caiu de maneira drástica. Isso não é uma informação, mas pelo que eu venho ouvindo de várias pessoas, em abril o Pedro deve ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Tomara, será um grande reforço caseiro, porque para mim hoje, para ser perfeito, o time do Flamengo tem que ser letal. E para ser letal tem que ter um cara fazedor de gols como o Pedro é. Não que os outros não sejam, mas não é o forte dos outros. A gente pôde ver isso com o Luiz Araújo, a gente pôde ver isso com o Gonzalo Plata. Tem o Juninho, que é extremamente esforçado, mas longe de ter o potencial de fazer gols como o Pedro. O Pedro, hoje no futebol brasileiro, para mim, de centroavante, ele é top 1 disparado, pelo menos na minha visão. Vamos falar de Jorginho, galera, que está aí curtindo alguns dias de férias, de folga, né, nessa data FIFA. Aonde? No Rio de Janeiro. Onde que o Flamengo fica? No Rio de Janeiro. Ele veio com a esposa dele, que é irlandesa. Inclusive, hoje a Fernandinha Maia, lá no SBT Sport Rio, disse que ela é espanhola. Até falei com ela aqui, ela vai corrigir amanhã no programa, porque ela não é espanhola, ela é irlandesa, a esposa do Jorginho, mas independentemente da nacionalidade, é uma estrangeira que está aqui no Brasil, conhecendo o Rio de Janeiro. O Jorginho, malandro demais, está mostrando a cidade para ela. Olha onde a gente vai morar, olha como é o dia a dia, olha onde eu vou treinar. Então, assim, ele está apresentando a cidade para ela e está certo. Falei no SBT hoje e repito aqui, gente, eu não vejo nenhum problema em fazer isso. Se põe no lugar dessas pessoas. Nunca moraram no Rio de Janeiro, o Jorginho nunca jogou no futebol brasileiro.
é uma mudança drástica de vida. O Felipe Luiz, hoje treinador do Flamengo, passou por isso na ocasião, porque a esposa dele é estrangeira, é espanhola, então tinha aquela dúvida de como seria a adaptação. Existe isso, faz parte, e é até bom que ele faça isso mesmo, para ela ter certeza e para ele também ter certeza da mudança que eles terão na vida deles. Serão 3 anos de contrato, não é um contrato, e essas pessoas, a cultura que o Jorginho tem, que é uma cultura europeia, os jogadores europeus, eles não gostam de firmar contrato e não cumprir. Não só jogador, treinador também, tanto é que se você parar e analisar, dificilmente tem transferências no meio de temporada envolvendo treinadores e até mesmo jogadores, assim, é sempre no meio do ano, que é a janela principal deles lá na Europa, que tem muitas transferências. Então o Jorginho está no Rio de Janeiro, levou a esposa irlandesa para um pagode, tirou foto com o Mumuzinho, mostrando, eles postaram nas redes sociais, a irmã do Jorginho postou nos stories, abre aspas, você não está triste, você só precisa de uma temporada no Rio. Gente, não tem como, o Rio de Janeiro é uma cidade realmente maravilhosa. Eu falo por mim, se eu fosse jogador, ganhando bem, em dia, tendo visibilidade, como é jogar hoje no Flamengo, possibilidade de brigar por títulos grandes, estrutura, gente, com todo respeito, eu não ia querer outra vida, mas o Jorginho tem jogador que não, que tem medo da adaptação, e o Jorginho malandramente está mostrando a esposa aí como é o Rio de Janeiro. Ele fica até sábado no Rio de Janeiro e retorna para a Europa para se representar ao Arsenal. Eu, pelo que eu venho acompanhando aí, é chato dizer que ele será jogador do Flamengo, mas dificilmente ele não será jogador do Flamengo, pelo que eu venho acompanhando de informações nos bastidores. Para mim, uma baita contratação. O próprio José Boto, na entrevista que fizemos com ele aqui, se mostrou extremamente otimista, não só em ter Jorginho, mas otimista até mesmo para ter o Jorginho no Super Mundial, que começa no dia 13 de junho para o Flamengo. Mudando de assunto, Rafinha, lateral direito, rescindiu recentemente com o Curitiba, e depois dessa rescisão de contrato, muita gente especulando, digamos assim, dizendo que ele pode se tornar auxiliar do Felipe Luiz no Flamengo. Por que essa história? Para contextualizar, o Rafinha e o Felipe Luiz sempre falaram que quando eles encerrassem as carreiras, as respectivas carreiras, eles iriam trabalhar juntos numa comissão. O Felipe Luiz se encerrou, hoje ele é treinador do Flamengo. O Rafinha continua jogando. E aí muita gente está especulando que ele vai encerrar a carreira e pode ir para trabalhar com o Felipe Luiz no Flamengo. Gente, apurei a situação, o Rafinha não pensa em encerrar a carreira dele, e caso encerre a carreira dele, ele também tem convite do Bayern, clube que ele é ídolo, para trabalhar na categoria de base. Então, assim, longe disso acontecer. Óbvio, pode chegar amanhã, ter um convite do Felipe Luiz, mexer com o Rafinha, ele aceitar e ser tudo muito rápido. O Flamengo negociou o lateral direito Lucian, jogador de destaque da categoria sub-20 do Flamengo em 2024, foi campeão da Libertadores com o Flamengo na ocasião, campeão mundial com o Flamengo na ocasião. Muitos torcedores especulavam e até pensavam que o Lucian poderia ser o futuro Wesley no time profissional do Flamengo, mas não será. Ele foi negociado com o Bahia de maneira definitiva, contrato até dezembro de 2027. O Bahia não deu nenhum dinheiro ao Flamengo, fez apenas uma parceria de direitos econômicos, 50% para cada clube. Vender, como que o Flamengo negocia um jogador desse nível, bom jogador, promissor, dessa maneira? O Flamengo entende que tem vários jogadores para essa posição em uma crescente, na lateral direita. Tem até mesmo o Daniel Salles, que foi o grande destaque do Flamengo na conquista da Libertadores Sub-20 esse ano, em cima do Palmeiras. Então o Flamengo achou melhor negociá-lo, manter um grande percentual de 50%, porque o Bahia está sabendo utilizar muito bem jovens contratados para a categoria de base. Então, o Flamengo entende que para o futuro foi melhor essa negociação do Lucian ir para o Bahia agora. Pessoal, essa semana de data FIFA lá em Miami, nos dias 18 e 19, ou seja, terça e quarta, rolou um workshop lá, que é chamado de Team Workshop da FIFA, para falar sobre o Super Mundial, que Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense irão participar em junho lá nos Estados Unidos. E lá representaram o Flamengo Gabriel Skinner, que é gerente do Flamengo atualmente, o médico Fernando Sasaki
e o VP Marcos Mota, o VP jurídico Marcos Mota do Flamengo, estiveram lá. Nesse workshop se fala sobre logística, tecnologia que será utilizada, tem também a possibilidade de eles conhecerem mais gente de outros clubes, troca de conhecimento, um evento sensacional que me relataram, e o Flamengo presente lá, mostrando novamente a grandeza do Flamengo no cenário mundial. E por falar em Super Mundial, o Alexandre, ele deu uma entrevista à FIFA e falou sobre o Super Mundial, a possibilidade do Flamengo brigar com grandes europeus, tendo em vista que o Alexandre é um jogador nível Europa, e ele falou o que esperar do Mundial de Clubes. Todos estão super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui ainda que não vivenciaram jogar contra grandes equipes da Europa, principalmente as europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles vivenciarem esse tipo de sensação. Também, muitas vezes aqui no Brasil se compara a qualidade, seja no Brasil com a América do Sul ou com a Europa. Então realmente nesse campeonato a gente vai conseguir ver isso tudo que estamos falando. E o Flamengo vai enfrentar o Chelsea. E sobre o Chelsea ele disse: minha expectativa é grande, saberemos que muitas coisas vão acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando também mentalmente, porque vai ser um jogo diferente de todos aqueles a que estamos acostumados. Mas como sempre, vamos fazer o nosso melhor e antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe. Galera, eu particularmente, eu não vou mentir para vocês não, eu estou extremamente ansioso para ver o Flamengo nesse Super Mundial. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo vai brigar pelo título, mas gente, isso dá uma visibilidade que vocês não têm noção. É o Super Mundial de Clubes da FIFA. 32 equipes, se não me engano, nos Estados Unidos, o mundo inteiro olhando para esse campeonato. O mundo inteiro. Eu fico imaginando se eu fosse jogador, nossa senhora, é óbvio que não dá para sonhar com título. Eu não estou sonhando com título, no caso do Flamengo, tá? Não sonho, de verdade. Mas a possibilidade de ver o Flamengo disputar um Super Mundial, pegar grandes equipes, pegar o Chelsea da vida, sensacional, cara. Eu acho maneiro demais. O torcedor rubro-negro que puder comparecer aos Estados Unidos vai ser bacana também. Então, enfim, eu tô ansioso. E junho é logo ali, tá, gente? Tá batendo a porta. Você que namora, daqui a pouco você já tem que caçar presente pro Dia dos Namorados, dia 12 de junho tá chegando. Ah, estamos em março ainda. Beleza, dia 20 de março já. É abril praticamente, meu amigo. O tempo voa. Então, aproveite a vida, hein? Que o tempo tá passando. Bruno Henrique, galera, ele deu uma declaração ontem na entrevista coletiva e eu vi muita gente criticando essa declaração dele. Ele disse o seguinte: não estou falando mal de ninguém, mas hoje temos um elenco mais qualificado que aquele de 2019. Gente, qual é a mentira nisso aqui? Qual é a polêmica nisso aqui? De verdade. Ele não falou nenhuma mentira. Ele utilizou a palavra elenco. E quando é elenco, é você pegar, sei lá, banco e time titular. O time titular de 2019 eu considero melhor do que o atual. Mas o elenco do Flamengo atual é 1000 vezes melhor, gente. Não tem nem comparação, cara. Se eu vou pegar o banco de reserva em 2019, Pires da Mota, Berrio, Lincoln, mas quem? Com todo respeito ao Tuller, que eu gosto, inclusive tá jogando no Japão, arrebentando lá. Tuller na zaga. Mas quem? Vamos lá. René na lateral esquerda, é isso? Acho que era isso na lateral esquerda. Gente, o elenco do Flamengo hoje é muito melhor. O Bruno Henrique não falou nada demais, nenhuma polêmica. Eu tô vendo um monte de gente aqui falando como é que ele fala isso. É porque as pessoas não sabem interpretar. Elenco é diferente de time titular. Time titular é 2019. Elenco, sem sombra de dúvidas, 2025. E aí, vocês concordam ou não? Quero a opinião de vocês. E agora vamos para o assunto principal do vídeo, Gerson. E eu vou pegar como gancho um tweet do parceiro Broca, Alex Broca, lá no Twitter. Ele diz o seguinte: esse papo de renovação do Gerson está ficando chato pra caramba já. Pior que isso, pode acabar criando antipatia pelo jogador. Amanhã ele começa a jogar mal e nego vai achar que é por isso. O pai dele está fazendo o negócio de forma totalmente equivocada. O contrato do Gerson vai até dezembro de 2027. Ou seja, tem mais de 2 anos de contrato ainda. Aí você tem que ler manchetes. Renovação de Gerson pode não ter um final feliz. O tal do Marcão acha que é o Braz ainda? Gente, vamos lá. Eu concordo. Porque eu peguei esse tweet aqui do Alex, inclusive,
Um abraço para ele, é um cara extremamente ativo nas redes sociais, Flamengo pra caramba. De vez em quando a gente troca até umas ideias aí. Ele tá certo, o contrato do Gerson vai até dezembro de 2027. Não tem isso de renovação de Gerson, pode não ter o final feliz. Gente, o contrato dele não acaba esse ano. Se fosse o Pulgar aqui, ok. O contrato do Pulgar acabaria em dezembro. Varela, hoje, exemplo perfeito. Renovação de Varela pode não ter um final feliz. Ok, o contrato dele é até dezembro desse ano. Agora o Gerson, que forçação de barra é essa, gente? E eu gostei demais da última frase aqui do Alex. Ele falou, o tal do Marcão acha que é o Braz ainda. Gente, esquece. Se tem uma coisa que eu tirei da minha entrevista com o José Boto, foi o profissionalismo está reinando no Flamengo atualmente. Não vai ganhar no grito. Arrisco a dizer que o Marcão, se estiver gritando nos bastidores para jornalistas e tal, vai se dar mal. O Flamengo não vai renovar na base do grito. O Flamengo entende que fez uma ótima proposta para ele agora. Uma renovação até 2030 e com um salário atualmente que seria o maior do elenco rubro-negro. E que ele merece, tá? Tá jogando muita bola. Eu vi até um tweet do Falso 9 falando sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque ele resumiu bem o que eu penso. Ele resumiu bem sobre a renovação de contrato do Gerson. Ele botou aqui, eu não sou contra. Gerson ter o maior salário do elenco é corretíssimo. Rubro-negro, líder no comportamento, líder técnico, no auge físico da carreira. Mais do que um jogador, representa dentro de campo no maior representante do torcedor na atual geração. Além de seu poder de mediação. Ele tem ajudado demais o Wesley, por exemplo. O Wesley cresceu de produção muito graças ao Gerson. O Gerson ele tem que ter aumento. E não é nenhum absurdo ele ter o maior salário do elenco. A questão é essa forçação de barra de que não vai ter final feliz. Como assim, gente? O contrato dele vai até dezembro de 2027. Calma. Entendeu? Pelo menos é a minha visão. O que vocês acham? Gostaria de ouvir vocês, torcedores, que estão aqui diariamente no canal. Em meio a um cenário onde a luta contra o racismo no futebol ganha cada vez mais força, uma declaração feita por Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, acendeu um verdadeiro sinal de alerta e revolta nos bastidores do futebol brasileiro. Em um episódio que gerou ampla repercussão, Domingues, ao ser questionado sobre a possibilidade de um boicote dos clubes brasileiros à Libertadores, declarou que a competição sem os times do Brasil seria como Tarzan sem Chita. A frase, que pretendia ser uma analogia, acabou sendo interpretada por diversos clubes como carregada de um preconceito inaceitável, resgatando estereótipos racistas e reforçando a desumanização que atletas negros e profissionais do futebol frequentemente enfrentam. Imediatamente, 16 clubes brasileiros, todos membros da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, divulgaram uma nota de repúdio contundente. Times como Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Santos foram alguns dos que assinaram um comunicado oficial. A nota acusou a fala de Domingues de reforçar um preconceito enraizado no ambiente do futebol, de perpetuar a desumanização de pessoas negras e de demonstrar total insensibilidade diante de temas urgentes, como o combate ao racismo e a promoção da diversidade. Segundo os clubes, não é mais admissível que esse tipo de declaração seja tratada com normalidade. Eles deixaram claro que não aceitarão calados nenhum tipo de discriminação, seja dentro de campo, nas arquibancadas ou nas palavras de dirigentes. E foram além, reforçaram um compromisso com o futebol inclusivo, que respeite não só seus atletas, mas também todos os torcedores e profissionais envolvidos no esporte. O ponto curioso dessa situação foi a ausência do Flamengo entre os signatários da nota de repúdio. Apesar de ser um dos membros da Libra e ter um histórico forte na defesa de pautas sociais, o clube carioca optou por não assinar o documento. Segundo a apuração, o Flamengo justificou a decisão alegando que prefere tratar o assunto em conversas diretas com a Conmebol, buscando medidas mais efetivas nos bastidores ao invés de um posicionamento público imediato. Essa postura gerou críticas de parte da torcida e levantou debate sobre o papel do clube em momentos que exigem posicionamentos firmes e públicos, principalmente considerando a visibilidade que o rubro-negro tem no continente. É importante lembrar que tudo isso ocorre num momento delicado, onde o futebol brasileiro, e especialmente os clubes, tem se envolvido em várias discussões sobre racismo no esporte. Casos recentes envolvendo jogadores brasileiros em competições sul-americanas tornaram o tema ainda mais urgente. Clubes como o Palmeiras, por exemplo, lideraram movimentos exigindo punições mais severas para o Cerro Porteño após ofensas racistas a jogadores da base. A frase de Domingues, portanto, veio no pior momento possível, demonstrando não só desconexão com o contexto atual,
mas também uma falta de sensibilidade grave por parte de uma das figuras mais importantes do futebol continental. A repercussão dessa situação pode trazer consequências mais amplas. A pressão dos clubes pode forçar a Conmebol a se posicionar oficialmente e, possivelmente, a adotar posturas mais rígidas no combate ao racismo, além de exigir um pedido formal de desculpas do presidente. O episódio mostra que os clubes brasileiros estão cada vez mais organizados e dispostos a não aceitar mais calados o que antes poderia ser varrido para debaixo do tapete. A torcida agora acompanha, aguardando desdobramentos e esperando que o futebol, como um dos maiores instrumentos de representatividade e união no Brasil, seja também um palco de respeito, igualdade e justiça.